Ser mais forte nem sempre significa lutar melhor. Às vezes, significa não lutar. Significa segurar o impulso, engolir o orgulho, escolher o silêncio, pensar 10 vezes antes de mexer uma peça. Não é covardia, é inteligência, é estratégia. É entender que, num mundo de gente desesperada por atenção, vence quem domina a própria pressa. Shikamaru entendeu isso cedo demais, e por isso parecia preguiçoso aos olhos de quem não tinha olhos para ver. Mas o que parecia fraqueza era, na verdade, o controle absoluto da energia. Ele não desperdiçava nada, nem palavras, nem passos, nem sentimentos. Cada escolha era um movimento calculado, porque quem vive cansado do mundo aprende a fazer tudo com exatidão. E quem aprende a fazer tudo com exatidão não perde tempo. Quem não perde tempo domina o tempo, e quem domina o tempo é perigoso demais para ser ignorado. Shikamaru nunca quis ser o centro, porque quem precisa estar no centro é quem tem medo do vazio. Ele sabia que a melhor posição é aquela de onde se enxerga tudo sem ser visto. A força dele não vinha de explosão, mas de contenção. Ele não precisava gritar, porque sabia escutar. Não precisava se exibir, porque já era. E nesse silêncio, nesse cansaço proposital, havia um código que poucos entendem. Quem pensa muito age pouco, mas quando age, vira o jogo inteiro. O mundo está cheio de gente que corre sem saber para onde, que levanta a voz antes de ter argumento, que bate antes de entender por que está apanhando. Mas há uma outra forma de viver, uma forma que exige frieza, clareza, paciência, uma forma que te faz parecer lento, mas que te garante longevidade. Porque o segredo não é ser o primeiro, é ser o último de pé quando todos os outros já caíram por causa da própria pressa. Shikamaru não buscava glória. Ele buscava lógica. Não lutava por impulso. Ele estudava, observava, antecipava. Enquanto os outros gritavam, ele traçava o mapa mental do campo. Enquanto os outros se moviam, ele planejava o caminho da sombra. Enquanto os outros sangravam pela emoção, ele vencia com precisão. Isso não o tornava insensível. Isso o tornava letal. E letal é aquele que não desperdiça energia com aquilo que não merece resposta. Viver desse jeito exige coragem. A coragem de parecer desinteressado quando, na verdade, está 100 passos à frente. A coragem de aceitar ser subestimado. A coragem de andar sozinho, porque inteligência demais sempre assusta quem vive de aparência. Mas esse é o preço de quem não se vende por migalhas. Quem não precisa provar nada é livre. E quem é livre demais assusta quem vive preso ao aplauso. O que há de mais perigoso no mundo não é quem grita, é quem observa. Não é quem reage, é quem escolhe esperar. Porque esperar exige controle. E controle é uma arma rara em tempos de impulso. Shikamaru sabia disso. Ele não se deixava arrastar pela corrente. Ele construía seus próprios caminhos, mesmo que isso custasse horas de aparente inércia. Porque não fazer nada também é uma decisão, e às vezes é a decisão mais poderosa. A grandeza dele não estava em buscar batalhas, mas em evitá-las. Só quem é realmente forte escolhe não lutar quando sabe que pode vencer. Isso confunde o mundo, isso provoca, isso irrita, mas também revela quem realmente entende o jogo, porque o jogo não é sobre brilhar, é sobre durar. E quem dura mais é quem gasta menos. Menos palavras, menos energia, menos vida com o que não tem importância. A maioria das pessoas vive ocupada demais tentando parecer forte. Mas ser forte de verdade é outra coisa. É não carregar o que não serve. É deixar para trás o que te puxa para baixo. É preferir o silêncio à discussão inútil. É saber que nem toda provocação merece resposta. E é, principalmente, saber que o tempo sempre revela quem estava certo. Shikamaru ensinou isso com o próprio cansaço. O cansaço dele não era preguiça, era escolha. Escolha de não entrar no jogo, da agitação constante. Escolha de viver no próprio ritmo. Escolha de respeitar o próprio espaço mental. Isso é raro. Isso é precioso. Porque num mundo que exige presença o tempo todo, desaparecer por escolha é o maior ato de autonomia. Existe uma beleza bruta nesse tipo de vida.
uma beleza que não precisa ser explicada, uma força que não precisa ser demonstrada. Porque tudo está no olhar, na postura, na calma. Quem já entendeu que tudo passa, não se desespera. Quem já aceitou que a vida é um tabuleiro, não se apega a uma jogada. Quem já viu de perto o fim, aprende a respeitar o caminho. As pessoas acham que pensar demais é fraqueza, mas é justamente o oposto. Pensar demais é uma forma de se proteger, é um escudo contra o caos. É uma forma de sobrevivência para quem sabe que viver é arriscado, mas pensar demais também exige limites, e Shikamaru soube disso. Ele não se perdeu no labirinto da própria mente. Ele usou cada pensamento como uma arma, e isso fez dele um estrategista raro num mundo de impulsivos. Ser assim exige uma disciplina que poucos têm, porque é mais fácil gritar, é mais fácil correr, é mais fácil se perder no meio da multidão. Difícil é segurar o próprio impulso. Difícil é conter a vontade de reagir. Difícil é aceitar que às vezes a melhor resposta é não fazer nada. Porque o tempo corrige, o tempo revela, o tempo vence. E só quem é realmente forte consegue confiar nisso. É fácil seguir o fluxo. Difícil é ser pedra no caminho. É fácil gritar com o mundo. Difícil é ficar em silêncio e escutar a própria mente. É fácil se distrair. Difícil é manter o foco. E foco, para quem vive num campo de batalha invisível, é tudo. Shikamaru sabia disso. Ele não se distraiu. Ele não se vendeu. Ele não se entregou. Ele viveu do jeito que poucos têm coragem, com o mínimo, com o essencial, com o necessário. Ele entendia que a vida não é sobre ter, é sobre ser. Não, é sobre mostrar, é sobre sustentar. Não é sobre correr, é sobre durar. Por isso ele incomoda. Por isso ele inspira. Porque num mundo em que todos querem ser vistos, ele escolheu observar. Num mundo em que todos querem falar, ele escolheu pensar. Num mundo em que todos querem vencer, ele escolheu entender o porquê da luta. Essa é a verdadeira força. A força de quem não precisa de muito. A força de quem se basta. A força de quem prefere a sombra ao palco. Porque a sombra é fria, é calma, é estratégica. E só quem domina a própria sombra pode vencer de verdade. O resto é barulho. E barulho não assusta quem já aprendeu a ouvir o silêncio. O que faz um homem ser lembrado não é a quantidade de lutas que ele venceu. É a maneira como ele escolheu lutar. É o motivo por trás de cada batalha. É a firmeza por trás de cada recusa. É a sabedoria por trás de cada silêncio. E nesse sentido, Shikamaru é símbolo de uma forma de viver que não precisa de holofotes. Porque o que é essencial sobrevive mesmo na escuridão. A vida não é sobre acelerar. É sobre entender. Não é sobre vencer sempre. É sobre saber perder sem se quebrar. Não é sobre falar mais alto. É sobre dizer menos e significar mais. E isso não se aprende em discursos. Isso se aprende vivendo com atenção. Isso se aprende olhando para dentro. Isso se aprende quando se aceita que pensar dói. Mas é o único caminho para não ser manipulado. Num mundo de extremos, ele escolheu o meio. Num mundo de gritos, ele escolheu o sussurro. Num mundo de máscaras, ele escolheu ser inteiro. E isso é mais revolucionário do que qualquer vitória barulhenta. Porque no fim, o que fica é o que foi vivido com lucidez. E lucidez é o que falta em quase todo mundo. Porque exige esforço, exige dor, exige renúncia. Mas quem aceita essa renúncia ganha outra coisa em troca. Clareza. Clareza de propósito. Clareza de direção. Clareza de consciência. E isso transforma qualquer um em uma ameaça silenciosa. Porque nada é mais poderoso do que alguém que sabe exatamente onde pisa. Alguém que sabe o que pode perder. Alguém que sabe o que está disposto a não aceitar. Shikamaru viveu assim, entre o tédio e o cálculo, entre a sombra e a decisão, entre a mente e o movimento. E nesse equilíbrio quase impossível, ele construiu uma forma de existir que não se dobra, não se vende, não se explica. Apenas é. E ser, no fim, é tudo o que importa. Porque quem é não precisa de mais nada. Já carrega tudo o que precisa por dentro. Se você entendeu isso, já está à frente da maioria. Agora só precisa fazer o que ele fazia.
andar com leveza, pensar com profundidade, agir com precisão. E viver com o mínimo, porque o essencial nunca pesa. Quem tem isso não precisa provar nada, só precisa continuar. Em silêncio, com firmeza e, acima de tudo, com propósito.